pessoal! Olha só, eu vim aqui antes da aula para poder já ensinar uma música para vocês, para ficar na cabeça, estilo Tia Vanessa, sabe? Que você fica com aquela música ali, é isso mesmo. Então, o que vai acontecer? A música é a seguinte, nós vamos cantar ela nessa aula gravada. A música é: para dividir, fração por fração. Repete a primeira, inverte a segunda. Para não ter confusão, use a multiplicação. E aí, o que é primeira, segunda, multiplicação na hora da divisão? É isso aí, gente. Comecem logo essa aula gravada para vocês entenderem tudo. Oiê! Tudo bem, gente? Olha só, hoje eu tô com algumas dicas aqui na lateral. O que vocês acham que vai ser o nosso tema da aula hoje? Uma pergunta, lá, 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 lá. Frutas? Jogos? Não, não, não. Bichinhos? Yes! Gente, um monte de gente pediu aí vários animais e a tia vai fazer um compilado. Eu vou juntar um monte de animais nessa aula de hoje, mas para trabalhar com o nosso conteúdo de divisão de fração. Super importante! Gente, oiê! Olha que fera esse filtro. Então, ó, tchau, tchau. Não, é goodbye. Cadê o goodbye? Goodbye. Goodbye! Cadê? Ah, tudo bem, não quer dar goodbye, mas hello, oi, gente! Então, ó, eu volto já já com outro filtro, tá bom? Peguem um caderno, preparem o material e vamos embora. Oiê! Vamos de divisão de fração, olha só. Eu estou de unicórnio, super combinando com a minha blusa do Leonardo da Vinci. Então, vamos lá. Gente, vou colocar aqui embaixo. Vou diminuir. E vamos lá. Paula tinha 2 barras iguais de chocolate. Ela dividiu cada uma dessas barras em 4 pedaços iguais, entregando cada pedaço a uma colega de sala. Quantas colegas receberam pedaços desses chocolates? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem aqui, ó, é o desenho, no caso, ó, de 2 barras de chocolate. Eu tenho a primeira e tenho a segunda. Quando ela dividiu cada uma dessas barras em 4 pedaços iguais, olha só, foi dividido em 1, 2, 3, 4. E aqui também, 1, 2, 3, 4. Cada pedacinho representa 1/4 da barra. Ok até aqui? Ele quer saber quantas colegas receberam pedaços desses chocolates. Ó, atenção. Se eu tenho que 1/4 da barra de chocolate cabe 8 vezes em 2 barras de chocolate, ó, eu tenho 4 pedaços aqui e 4 pedaços aqui, nas 2 barras de chocolate, eu consegui ter 8 pedaços iguais. Bom, se 1/4 cabe 8 vezes em 2 barras de chocolate, eu posso fazer a conta, 2 barras dividido por 1/4. Quando eu pego 2 barras e divido por 1/4, eu encontro a quantidade de pedacinhos que eu tive. Então, eu tive 8 pedacinhos de 1/4 em 2 barras de chocolate. Com isso, nós temos que 2 dividido por 1/4 é a mesma coisa que 2 vezes 4. O que aconteceu com o quarto para virar 4? 4 é a fração inversa de 1/4. Prestem atenção aqui. Se eu tenho 1/4, o inverso, ó, eu vou trocar de lugar. O 4 passa a ser o nosso numerador e o 1 passa a ser o nosso denominador. Então, 4 sobre 1 é igual a 4 inteiros. Uma dica super legal. Olha só o que aconteceu. Eu peguei o 2, repeti o 2 aqui. Só que ao invés de dividir por 1/4, nós multiplicamos pelo inverso de 1/4. Quando eu pego o 2 e multiplico por 4, eu encontro 8. Isso significa dizer, gente, que quando a gente tem uma divisão com fração, é a mesma coisa de multiplicar pela fração inversa. Dividir por 1/4 é o mesmo que multiplicar por 4 e dividir por 1, porque é o denominador 1. Ou seja, multiplicar pela fração inversa, que é 4 sobre 1. Gente,
Quantas meninas receberam a barra de chocolate lá? Muito bem, 8. Olha só, agora é uma homenagem para toda a fazendinha. Lá na minha fazenda tem um boi. Ou então, bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Olha um monte de bichinho, coisa mais linda. Vamos ao que interessa. Vamos fazer mais uma, para vocês entenderem como é tranquilo fazer divisão de fração. Olha só, qual é o quociente da divisão? O que é quociente? É o resultado da divisão. De 1/3 por 2. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, 1/3 é um inteiro que foi dividido em 3 partes. E eu só vou pintar uma parte. Aqui eu tenho 1/3. Com isso, quando eu quero a divisão de 1/3 por 2, eu vou dividir por 2 aquele pedaço que é 1/3. Olha aqui no desenho como é que fica. Eu tenho aqui, ó, o espaço de 1/3, que é daqui até aqui. Eu vou dividir na metade, porque eu estou dividindo por 2. Só que, gente, a fração, tudo que acontece em um pedacinho tem que acontecer nos outros pedacinhos. Então, se eu dividir aqui na metade, deixa eu fazer aqui para vocês. Se eu dividir aqui, ó, na metade, aqui também tem que ser na metade, aqui também tem que ser na metade. E aí, ao invés do meu inteiro ter sido dividido só em 3 partes, agora, nesse segundo momento, quando eu dividir por 2, eu tenho aquele inteiro todinho dividido em 6 pedaços. Ou seja, eu tenho um pedacinho que equivale a 6, certo? Quando eu peguei 1/3 e dividi por 2, nós encontramos 1/6. Quando a gente olha o desenho, ou seja, o material concreto, fica fácil de a gente entender. Mas existe também o modelo prático. O modelo prático diz isso, olha, vou repetir para vocês. 1/3 dividido por 2 deu 1/6, nós já vimos isso. No modelo prático, eu tenho isso aqui, ó. 1/3 dividido por 2 é a mesma coisa que 1/3, olha só, eu repeti a primeira fração, o primeiro número a gente repete, olha lá, repetir. E agora, atenção, concentração na segunda etapa. A segunda etapa, ao invés de a gente trabalhar com a divisão, eu troco, eu faço uma troca e coloco multiplicação. E ao invés de a gente trabalhar com 2, eu vejo o inverso do 2. O que é o inverso do 2? Ó, 2 inteiros é a mesma coisa que 2 sobre 1. O inverso desse número, ó, o denominador vira o numerador e o numerador vira denominador. Pronto. Então, 1/3 dividido por 2, eu encontro fazendo 1/3 vezes 1/2, ou seja, o produto da primeira fração pelo inverso da segunda. E aqui, gente, a gente multiplica normalmente. 1 vezes 1 dá 1, 3 vezes 2 dá 6. Ou seja, 1/3 dividido por 2 é igual a 1/6. Simples assim. Gente, ó, agora eu estou com cavalos. Eu acho que é o marchador e manga larga. Será que é? Meninas que fazem equitação, os meninos que fazem, fala aí pra gente. Que modelo é esse cavalo aí, ó? Que raça é essa? Muito fofo. Tem muita gente que faz equitação, esporte top das galáxias. Galera, praticando. Então, colocando no caderno aí, por favor, escrevam aula gravada, coloquem o dia que essa aula foi realizada, né, essa atividade, para na hora da correção ficar muito mais fácil de vocês localizarem, tá bom? Então, diz assim, ó, efetue as divisões, aqui eu tenho 4/5 dividido por 3. Gente, eu tenho uma fração dividido por um número natural. Qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer? Nós precisamos repetir a primeira fração. Então, vamos aqui, ó. Peraí, deixa eu apagar isso aqui. Eu vou repetir a primeira fração, que é 4/5. Vou inverter o sinal da divisão para multiplicação e vou agora pegar o inverso desse segundo número. Todo número natural não tem o denominador 1? Qual é o inverso, então, de 3 sobre 1? 1/3. E agora você multiplica e já acha o resultado, que seria o resultado dessa divisão, tá? Aqui, ó, vai ser a mesma coisa. Eu vou repetir o primeiro, 7. Multiplica pelo inverso da segunda. O que é o inverso de 1/8? 8 sobre 1, que é igual a 8.
Então, agora eu vou cantar a musiquinha para vocês. Estão preparados? A musiquinha é assim, ó. Para dividir fração por fração, repete a primeira, inverte a segunda. Para não ter confusão, use a multiplicação. Vamos repetir a música e fazer aqui a letra C? Para dividir fração por fração, repete a primeira, ó, a primeira fração é 12 sobre 1. Então, repetir. 12 sobre 1. Para dividir fração por fração. Repete a primeira, inverte a segunda. Ó, inverte a segunda é 5/3. Inverte a segunda. Para não ter confusão, use a multiplicação. Então, aqui a gente multiplica. Então, isso aqui a tia deu só um spoiler para vocês. Vocês vão fazer isso aí no caderno, mas vocês vão acrescentar as respostas, tá bom? Ainda com o filtro dos cavalinhos, nós vamos aqui para outro exemplo. Então, nós vamos compreender como que essa divisão vai acontecer entre as frações e depois a gente vai aplicar o modelo prático. Olha só o que diz esse problema. Qual é o quociente da divisão de 3/5 por 1/10? Lembrando que quociente é o resultado da divisão. Então, nós vamos fazer assim, ó. Quantas vezes 1/10 cabe em 3/5? Essa é a ideia da divisão. Então, nós temos aqui, ó. Eu tenho um inteiro que foi dividido em 5 partes, e eu estou considerando os 3 primeiros pedacinhos, porque eu tenho os 3/5. Então, aqui eu tenho a representação de 3/5 do inteiro. Agora, eu quero saber quantos décimos cabem dentro desse espaço. Então, a gente vem aqui, ó, e redivide todos os pedacinhos. Os 3 pedacinhos foram reorganizados, ó, dividindo pela metade. Então, antes eu tinha aqui, ó, tudo dividido em 5, agora eu vou ter tudo dividido em 10 partes. Ou seja, esse espaço que está em azul, agora vai representar 6 décimos, tá bom? Então, quantos décimos coube em 3/5? Ai, mudei. Deixa eu voltar. Aqui, ó, coube 6 vezes. Então, se eu contar aqui, ó, quantos pedacinhos de 1/10 cabem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, coube 6 pedacinhos. Tia Vanessa, mas aqui a gente está fazendo usando o desenho. Já pensaram se toda vez que a gente tiver uma divisão de frações, a gente tiver que fazer um desenho, a gente vai perder muito tempo. Então, a gente pode aplicar um modelo prático que nós já vimos, inclusive, que é o da música, tá? A musiquinha sempre vai aparecer aí para nos salvar. Então, ó, 3/5 dividido por 1/10 é igual a 6. Gente, o que diz a música? Para dividir fração por fração, repete a primeira, olha aqui, ó, repetir a primeira. Deixa eu marcar. Repetir a primeira. Repete a primeira, olha aqui a primeira repetida. Inverte a segunda. Como é que eu inverto 1/10? O numerador vira denominador e o denominador vira numerador. Então, o 1 vira aqui e o 10 numerador. Então, eu tenho, ó, 10 sobre 1. Para não ter confusão, use a multiplicação. Então, eu venho aqui, ó, e eu também vou atrás da operação inversa da divisão, que é a multiplicação. E aqui, gente, a gente resolve normalmente. 3 vezes 10 dá 30 e 5 vezes 1 dá 5. E a gente sempre vai simplificar. Isso é inegociável, nós já falamos nas nossas aulas, né? Apareceu a resposta, eu preciso simplificá-la para apresentar ali o resultado, tá bom? Então, 35 dá para dividir por 5, encontrando aí, no caso, o valor 6 como resposta. Portanto, 3/5 dividido por 1/10 é igual a 6, ok? Gente, coloquei esses cavalinhos livres, olha só. Porque depois que vocês terminarem essa tarefa, vocês ficarão como esses cavalinhos soltos e livres por aí, tá bom? Ó, vou diminuir aqui, mas acho que eu vou trocar, porque, olha, eu tô ficando escondida atrás dele, não tô? Então, peraí, eu já volto. Voltei. Olha só qual que eu escolhi agora. Escolhi as borboletas, porque elas também são livres, tá bom? Então, vamos lá, ó. Vou diminuir aqui e mostrar a tarefa para vocês. Amiguinho, vem aqui para o lado. Pronto, ele é obediente. Gente, olha só. Efetue as divisões. Essa daqui eu vou dar menos spoiler, mas olha só. Na letra A, para dividir
fração por fração, repete a primeira, então você vai repetir 3/4, inverte a segunda. O inverso de 3/2 vai ser 2/3. E para não ter confusão, use a multiplicação. Então, aqui ao invés de dividir, nós vamos multiplicar. Vocês terão aí, ó, no caderno, 3/4 vezes 2/3. Não esqueçam de simplificar a resposta sempre que possível, tá bom? E aqui, pessoal, na letra D, eu tenho 2/9 dividido por 1/3 e 1/3. Aqui, antes de qualquer coisa, nós temos que fazer a técnica do reloginho. Divide, multiplica. Divide e multiplica. Então, a gente vai transformar o número misto em fração imprópria. 3 vezes 1, 3 mais 1, 4/3. E aí você canta a musiquinha. Para dividir, fração por fração. Repete a primeira, então eu vou repetir 2/9, e inverte a segunda. Então, a fração que você encontrou, você vai inverter. E vai multiplicar os resultados, tá bom? Muita gente pergunta se pode ser aplicada a técnica do cancelamento no processo da divisão. A minha resposta é que sim. Porém, eu só posso aplicar a técnica quando a gente estiver no momento da multiplicação. Olhem só, vou fazer aqui uma para vocês. Vou fazer a letra B. Eu tenho 3/8, repete a primeira, inverte a segunda. Invertendo a segunda, eu tenho 2/15. Para não ter confusão, eu vou usar a multiplicação, com licença. E aqui, gente, eu posso aplicar a técnica do cancelamento. Tan, 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 taran, tan, taran. Então, vamos aqui, ó. Esse numerador 3, eu consigo simplificar com algum denominador? Sim. 3 e 15. Os dois são divisíveis por 3. Então, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 5. Acaba aqui? Não, porque quando eu analiso o meu segundo numerador, que é o 2, eu também consigo simplificar com esse denominador 8. Os dois são divisíveis por 2. Aqui vai dar 4 e aqui vai dar 1. E agora a gente consegue resolver normalmente, olha só. Eu venho aqui e faço 1 vezes 1, 1. 4 vezes 5, 20. Então, eu tenho 1/20. Tia Vanessa, eu sou obrigado a fazer a técnica do cancelamento aqui? Claro que não, nós já conversamos sobre isso. É importante saber, mas você pode aplicar ou não, tá bom? Então, aqui, ó, nós temos como resposta 1/20. Se você não aplicar a técnica, você vai encontrar 6 sobre alguma coisa, que eu não vou dar o resultado, e você vai simplificar até tornar a fração irredutível, tá bom? Ó, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Beijinho, beijinho, tchau, tchau, tchau. Tchau, gente!